Olá, sou Angélica Marques de Pina Freitas, autora do trabalho Fitoterápicos no Tratamento do Comprometimento Cognitivo em Idosos. É sabido que a população mundial está envelhecendo e com esse curso do envelhecimento aumenta-se a prevalência e a incidência de doenças, sobretudo do aspecto cognitivo. Com esse cenário, eu tive o objetivo de identificar quais plantas medicinais podem ser utilizadas no tratamento primário do declínio cognitivo leve, bem como algumas comorbidades relacionadas com esse quadro patológico. Tá? Dentro dessa pesquisa foi feito um levantamento bibliográfico das principais plantas em diversas bases de dados, em que resultou na busca de 287 artigos. Após a aplicação dos critérios de exclusão, tais como foi priorizado estudos feitos com humanos, né, usados os fitoterápicos de forma isolada, tá, e que apresentasse um efeito similar e não tivesse uso concomitante ao uso de medicamentos sintéticos. Após toda essa aplicação de critérios de exclusão, ficou-se com 28 artigos no final, dos quais foram selecionados alguns fitoterápicos que são amplamente utilizados na nossa prática clínica. O alho sativo, né, conhecido como o alho, que tem bastante uso culinário, ele tem uma ação farmacológica relevante no declínio cognitivo, porque ele melhora a questão da vascularização também cerebral e com isso melhora a oxigenação das células aí de toda a massa cerebral. Assim como a Bacopa monnieri, né, também ela é bem utilizada com relação a uma ação antioxidante, anti-inflamatória, aí diminuindo um pouco, né, esses marcadores inflamatórios muito relacionados com os danos celulares no declínio cognitivo. O Crocus sativus, o popularmente chamado de açafrão, ele também tem uma ação anti-inflamatória e por conta desse mecanismo de ação anti-inflamatório, ele acaba levando a uma ação anticonvulsionante e antidepressiva, fazendo com que ocorra a melhora da memória dos idosos. O ginkgo biloba também um fitoterápico amplamente utilizado aí na prática, também mostrou-se positivo para prevenção e tratamento do declínio cognitivo leve, uma vez que ele melhora, né, uma resposta a radicais livres e a danos do DNA. O Piticopetalum alcaloides, ele é ou Marapuama, né, que é um fitoterápico brasileiro. Ele foi do único fitoterápico genuinamente brasileiro que foi utilizado, aí resgatando um pouco, né, das tradições locais amazônicas indígenas para a utilização de plantas. Ele tem um mecanismo de ação por melhorar aí as questões anti-inflamatórias e antioxidantes e por isso ter uma melhora do estresse e da memória entre os idosos. A Melissa officinalis, ela é bem difundida aí nas farmacopeias americanas e europeias e por meio da ação de receptores muscarínicos em melhor recaptação de serotonina, teve uma ação positiva na melhora e na diminuição da depressão entre os idosos. O Panax ginseng, ele também é muito usado na medicina tradicional chinesa, né? E ele tem uma ação de melhora da circulação geral e também a circulação cerebral dos idosos. A Salvia officinalis foi destacada, né, como uma ação colinérgica, anti-inflamatória e antioxidante, fazendo com que melhorasse bastante o desempenho cognitivo dos idosos em vários testes. A vinca minor, ela tem uma ação para melhorar essa circulação cerebral por meio do efeito neuroprotetor, né, diminuindo os danos de lesão de célula e DNA, e teve aí uma aparente melhora na memória e na localização tempo-espacial dos idosos. E a Withania somnífera ou ashwagandha, que é um fitoterápico oriundo aí da medicina tradicional indiana, ele também tem um efeito bem positivo por meio da imunomodulação e da diminuição da inflamação crônica e subclínica, melhorando aí a integridade neuronal e ativando e aumentando a memória e o desempenho em testes cognitivos.
de forma que a gente pode concluir que os fitoterápicos podem ser utilizados no tratamento primário do declínio cognitivo leve, eles têm ação semelhante a muitos dos medicamentos, e assim como a gente observa nos medicamentos alopáticos, não existe uma única mecanismo de ação geral para a aplicação desses fitoterápicos, mas sim a somatória de diversos pontos, mecanismos de ação. Obrigada!